E vamos voltar lá para o PowerPoint. Aí a gente tem os tipos de telhado. O telhado de uma água, ele é o seguinte. Quando eu tenho um telhado de uma água, a chuva que cai no telhado corre para uma só direção. O telhado de uma água é representado dessa forma, que eu tenho uma água só, mas que quer dizer o quê? Quer dizer um telhado desse jeito. Aqui tem um exemplo de uma casa, um telhado de uma água só. E justamente como ele tem uma água só, isso quer dizer que ele tem apenas um plano nesse telhado. Como tem apenas um plano, a água corre numa só direção, né? A água da chuva corre numa só direção e a representação dele é essa daqui, numa vista superior, né? Depois a gente tem o telhado de duas águas, consequentemente a chuva que cai nesse telhado corre para duas direções, e aí ele é representado, a visão superior dele é representada dessa forma, onde isso aqui, ó, essa linha que passa aqui no meio, ela nada mais é do que a cumeeira do telhado. E outra, essa linha aqui, ela é a mediatriz desse segmento. Então, olha lá, a importância da gente saber traçar mediatriz, que a gente aprendeu há 2 aulas atrás, né? Aí, esse telhado está aqui, um telhado de 2 águas, e aqui uma casa com um telhado de 2 águas. Então, quando chove, a chuva cai em 2 direções diferentes. Telhado de 3 águas, a chuva que cai corre para 3 direções diferentes. E aí o telhado de 3 águas é representado, quer dizer, a sua visão superior é representada por um desenho dessa forma. Está aqui um telhado de 3 águas e aqui uma casa que tem 2 telhados de 3 águas, tá vendo? O ideal seria que eu conseguisse girar essa casa, né? Mas eu não consigo fazê-lo aqui. Mas observa o seguinte, esse telhado de cá tem 3 águas, ó, um plano que está aqui, outro plano que está aqui e outro plano que está aqui nessa lateral. Então, esse tem 3 águas. E esse daqui também tem 3 águas. Um plano que está aqui, outro plano que está aqui atrás, outro plano que está aqui nessa lateral. Então, aqui eu tenho 2 telhados de 3 águas. E outra coisa interessante, olha só, no telhado de 3 águas. Essas 2 linhas aqui, elas são bissetrizes desse ângulo. Então, olha só, deixa eu mostrar isso aqui. Olha só, esse ângulo aqui é de 90 graus, é um ângulo reto. Essa linha aqui, ela é bissetriz desse ângulo. Então, isso quer dizer que aqui eu tenho um ângulo de 45 graus. Tá vendo aqui? Aqui eu tenho um ângulo de 45 graus e aqui eu também tenho um ângulo de 45 graus. Então, olha a importância da gente saber traçar bissetriz com régua e compasso. Para eu fazer esse desenho aqui da visão superior desse telhado, eu preciso traçar a bissetriz desse ângulo, traçar a bissetriz desse outro ângulo. E aqui é a mediatriz. Então, vamos escrever isso aqui. Essa reta aqui, ela é a mediatriz desse segmento aqui, que eu vou chamar de segmento AB. Essa reta aqui é bissetriz e essa também. Então, aqui é bissetriz. Porque bissetriz é do ângulo, né? Bissetriz é que divide o ângulo ao meio. Então, essa bissetriz está dividindo esse ângulo ao meio e essa bissetriz está dividindo esse ângulo ao meio. Então, aqui também é bissetriz. Tá? Até aqui, alguma pergunta? Então, vamos lá. O telhado de 4 águas, que a chuva vai cair, vai correr em 4 direções diferentes. Está aqui o telhado de 4 águas. Tal qual lá no de 3 águas, a gente tem, ó, essa e essas duas são bissetrizes. Aqui
eu tenho uma mediatriz. Parte dela, né? Porque aí essa mediatriz aqui, ela foi traçada, a mediatriz desse segmento de cá. Mas aí o que a gente fez? A gente pegou onde essa mediatriz interceptou, aonde essa mediatriz interceptou as bissetrizes. E aí a gente considerou só esse pedaço cá, que nada mais é do que a cumieira, né? Isso aqui é a cumieira. Tá? Bom, aí tá aqui o telhado, né? O que eu falei que isso aqui é a cumieira. Te falei que isso e isso são bissetrizes daquele ângulo. E aqui, essa cumieira foi traçada fazendo a mediatriz desse segmento de cá. Tá? E aqui um exemplo de uma casa. Ele não quer mais aparecer. Tá. Um exemplo de uma casa com telhado de 4 águas. Isso quer dizer que a gente tem 4 planos diferentes. Já tem um plano que está aqui, outro plano aqui, outro plano nessa lateral e outro plano aqui atrás. Então, esse telhado, um telhado dessa forma. E a gente ainda pode ter interseção de telhados. Como a gente teve lá, ó. Aqui. Como a gente teve aqui, ó. Aqui a gente teve interseção de 2 telhados. Só que aqui a gente teve interseção de 2 telhados de 3 águas. Aqui, eu peguei um exemplo de interseção de um telhado de 4 águas, que é o telhado do bloco maior, com um telhado de 2 águas, que é o telhado do bloco menor. Então, isso quer dizer que essa parte aqui tem que ter 4 águas e essa parte daqui tem que ter 2 águas. Aí, olha só que legal. Como fazer essa vista superior? Quer dizer, eu sei que eu tenho que, no final, chegar a uma coisa assim, ó. Porque esse telhado aqui tem que ter 4 águas, então ele tem que ser dessa forma. 1, 2, 3, 4 planos. Deixa eu colocar isso aqui com o apontador a laser que vai ficar mais fácil. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 planos. Nessa parte aqui do telhado de 4 águas. E essa parte aqui do telhado de 2 águas, eu tenho um plano aqui e outro plano aqui. Como fazer esse desenho certinho? Bom, primeira coisa, prolongar esse segmento. Então, prolongou para lá, só que tracejado, porque, na verdade, isso aqui não vai estar lá no telhado. Isso aqui vai ser só para a gente fazer. Por quê? Como essa parte daqui é um telhado de 4 águas, a gente precisa traçar as 2 bissetrizes dos ângulos. Quer dizer, eu preciso vir aqui, ó, só que isso não é no olhômetro, né? Mas eu preciso vir aqui traçar uma bissetriz aqui desse ângulo e traçar uma bissetriz aqui desse ângulo. Aonde elas se encontrarem, vai começar a cumieira. Aqui, traço a bissetriz desse ângulo para cá, traço a bissetriz desse ângulo para cá. Aonde elas se encontrarem, vai terminar a cumieira. Aí daqui até aqui eu ligo, vai ser a cumieira desse telhado. É o que eu fiz aqui, ó. Tracei essa bissetriz desse ângulo, essa bissetriz desse outro ângulo. Aqui, tracei essa bissetriz desse ângulo, tracei essa bissetriz do outro ângulo. Elas se encontraram nesse ponto e essas 2 bissetrizes se encontraram nesse ponto. Se eu ligo esse ponto com esse ponto, eu tenho essa cumieira, que necessariamente é paralela a esse lado aqui do telhado. Né? Se esse desenho tiver feito certinho, ela vai ter que ficar paralela a esse lado aqui do telhado. Beleza. Isso aqui é a parte do telhado que tem 4 águas. No bloco menor só tem 2 águas. Se no bloco menor só tem 2 águas, basta eu traçar a mediatriz desse segmento. Porque a mediatriz é um segmento perpendicular a ele, que passa pelo ponto médio. Então, é só eu traçar aqui, ó. Traço aqui a mediatriz. Tá aqui. Tracei aqui a mediatriz. Eu vou com essa mediatriz até ela encontrar esse segmento daqui da bissetriz. Aonde ela encontrar esse segmento da bissetriz, que vai ser esse ponto daqui, eu ligo com esse vértice de cá. E aí, aqui está o meu telhado pronto. Telhado esse que eu fiz um desenho no GeoGebra, que eu achei que fica mais fácil de ver. Olha lá. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho essa parte do telhado que tem 4 águas, ó, um plano aqui, outro plano aqui, outro plano aqui e outro plano aqui. Então, as 4 águas desse telhado. E aqui junta com esse, quer dizer, aqui junta, né? Aqui não, porque isso aqui está em planos diferentes. Então, esse plano aqui é o mesmo.
Então, aqui junta com essa parte do telhado que tem só 2 águas. Tá? Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Ou tá tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Deixa eu saber se alguém está digitando alguma coisa. Então, show. Então, vamos continuar. De vez em quando o PowerPoint dá uma travada. Aí, começa a parte de matemática, né? Que é a minha parte. Cálculo da inclinação do telhado. A inclinação dos telhados não é medida em graus, mas sim em porcentagem. É a mesma coisa, não sei se vocês lembram, mas que nós vimos para rampas, né? É uma coisa. Quando a inclinação do telhado recomendada pelo fabricante é de 8%, bom, o que quer dizer 8%? Vamos botar lá na caneta. 8%, ó, deixa eu escrever aqui. 8% é o mesmo que 8%. Porcento é por 100. Então, 8% quer dizer que em cada 100 de alguma coisa, eu tenho 8 que fazem outra. Por exemplo, quando eu falo assim, 8% dos alunos não conseguiram se conectar. 8% dos alunos não conseguiram se conectar quer dizer que, em média, de cada 100 alunos, 8 não conseguiram se conectar. Seria isso. Isso é a porcentagem. Aqui no nosso contexto, quando o fabricante diz que a inclinação recomendada para o telhado é de 8%, isso significa que a cada 100 centímetros na estrutura, quer dizer, na horizontal, é necessário que o telhado suba 8 centímetros. Do mesmo modo, se eu tiver uma inclinação de 30%, quer dizer que eu devo subir 30 centímetros de telhado a cada 100 centímetros de estrutura. Daqui a pouquinho vai ter o desenho, isso vai ficar um pouquinho mais claro. De modo geral, a inclinação de um telhado varia entre 10% a 30%. E o que é interessante é, de acordo com o tipo de telha. Em geral, telhas que são mais pesadas precisam que o telhado tenha uma inclinação menor. O que faz sentido, né? Porque se a telha é muito pesada, é interessante que o telhado esteja menos inclinado. Porque se o telhado estiver muito inclinado e a telha é muito pesada, vai fazer uma tração, né, muito grande para baixo, né, para aquela telha escorregar. Né? Então, o que define a inclinação do telhado é o tipo de telha que você está usando. Mas, em geral, varia de 10% a 30%. Isso tudo estou falando sobre telhado de madeira. Né? Quanto maior for a telha, menor será a inclinação do telhado. Então, ó, aqui um exemplo de um telhado tesoura. Aí eu tenho, isso aqui é a altura, H. Isso aqui é o que eu estou chamando de distância, D. E aí, a inclinação é dada por H sobre D. Vezes sempre eu poder ter esse resultado em porcentagem. Ou seja, H, que é o cateto oposto. Então, aqui, ó, eu tenho cateto oposto, se referindo a esse ângulo aqui que está aqui marcado. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Cateto oposto ao ângulo alfa, que é o H, sobre cateto adjacente ao ângulo alfa, que é o D. Só que cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente já sabe que é a tangente do ângulo alfa. Ou seja, a inclinação é medida pela tangente do ângulo alfa multiplicada por 100, para obter em porcentagem. Então, isso é a inclinação do telhado. Era a mesma coisa para a inclinação de rampa, né? Não sei se vocês lembravam. Na inclinação da rampa, a gente se referia a isso aqui como sendo a projeção horizontal da rampa, né? Então, I quer dizer a inclinação do telhado em porcentagem, o H é a minha altura CE, e o D é a distância de B a E.
Então, se a gente estiver trabalhando no telhado com telhas de cerâmica, né, que são essas daqui, com exceção da telha francesa, que é um tipo de telha de cerâmica, com exceção da telha francesa, todas elas têm inclinação de 30%. Isso é inclinação recomendada, né, pelo fabricante. Tem áreas que congela. Opa. Então, uma inclinação de 30% quer dizer que a cada 100 centímetros aqui na estrutura do telhado, ele precisa subir 30 centímetros. Isso é inclinação de 30%. Que observa que se eu fizesse, chamasse esse ângulo aqui de ângulo alfa, a inclinação seria a tangente do ângulo alfa, que é a tangente do ângulo alfa é a cateto oposto, que é 30, sobre hipotenusa, que é 100. E aí isso aqui fica 0,3. A inclinação nada mais é do que a tangente de alfa vezes 100. Ó, se eu pegar 0,3 e multiplicar por 100, vai dar 30. E aí, quando eu faço isso, eu encontro isso em porcentagem. Que também seria o mesmo que pensar que 0,3 são 3 décimos, porque tem uma casa decimal, então tem um zero. Só que 3 décimos é o mesmo que 30 centésimos, porque botou um zero em cima e um zero embaixo. E 30 centésimos é o mesmo que 30%. Tá bom? Agora, se for telha de fibrocimento, que é esse tipo de telha daqui, a inclinação mínima de uma telha de fibrocimento é de 9%. Então, tá lá. Ó. Então, o telhado já tem que ser menos inclinado. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a cada 100 centímetros lá da estrutura, o telhado precisa subir 9 centímetros. Aí vamos pegar um exemplo. Você vai fazer uma reforma e precisa achar a inclinação de telhado para realizar a troca da telha. Como proceder? Se eu tenho isso aqui. Se eu tenho um telhado cuja altura é 0,87 centímetros, isso aqui está errado, isso aqui não é centímetros, não. Isso aqui é 0,87 metros. Ah, bom, pode até ser centímetro também, né? Mas menos de 1 centímetro lá a inclinação do telhado. É um telhado bem pouco inclinado, né? Bom, enfim, enquanto que 87 centímetros... Vamos fazer essa conta aqui com, se for 0,87 metros, para ver como é que vai ficar essa inclinação. Se for 0,87 metros, a gente tem que a inclinação vai ser, isso aqui é o ângulo que me dá a inclinação, o ângulo alfa. Então, vai ser o cateto oposto, que é 0,87. Aí está em metro, beleza, já posso fazer direto com o outro, sobre 7. Aí vamos ver quanto é que vai dar essa conta. 0,87 dividido por 7. Vai ficar 0,1242. Aliás, esqueci uma coisa, né? A inclinação é isso aqui vezes 100, que é justamente para transformar em porcentagem. Então, 0,1242 vezes 100, que vai dar, multiplicar por 100 é só andar com a vírgula dos casos decimais. Então, fica 12,42%. Um valor razoável, né? Porque está variando de 10 a 30, que é o que a gente viu que é um indicado. Então, a inclinação desse telhado, 12,42%, tem que corrigir aqui lá no PowerPoint, porque não é centímetros, é metros. Tá? Alguma dúvida? Tem alguém esperando para entrar na sala? Não. Alguma dúvida? Também não. Tá. Então, vamos para o próximo.
Calcular a altura da cumeira de um telhado duas águas com 8 metros de largura e inclinação de 30%. Inclinação essa que foi indicada pelo fabricante da telha. Vai lá, vou dar aqui 3 minutinhos para você tentar fazer. Vou colocar aqui no cronômetro. Vamos lá, gente. 3 minutinhos para você fazer esse exercício. 3 não, né? 2 minutinhos para você fazer.
E aí, quanto é que vocês encontraram? Quem me fala aí quanto encontrou? Não, vamos lá então. Vamos fazer aqui então. Olha lá, a gente tem um telhado de 2 águas. Se o telhado é de 2 águas, a visão frontal do telhado é essa aqui, com 8 metros de largura. Então, aqui a largura total é de 8 metros. Inclinação de 30%, que é indicada pelo fabricante da telha. A gente quer calcular a altura da comieira, ou seja, a gente quer calcular isso aqui, ó. Isso aqui é o X, a altura da comieira, porque aqui no ponto C eu tenho a comieira. Esse meu triângulo aqui é isósceles, porque este lado é igual a esse. Isso aqui é a altura do meu triângulo isósceles. Só que a altura do triângulo isósceles é também mediana, ou seja, ela divide esse lado aqui ao meio. Quer dizer, eu tenho 4 metros para cá e eu tenho 4 metros para cá. Consequentemente, se a inclinação é de 30%, isso quer dizer que inclinação, que é a altura, que é x, sobre essa base aqui, que é 4 metros, tem que dar, isso aqui vezes 100, tem que dar 30. Aqui eu não preciso colocar sobre 100, porque esse vezes 100 já foi para virar porcentagem. Resolvendo isso, ó, simplifica 100 com 4, isso vai dar 25, e aí dá x igual a 30 dividido por 25. 30 dividido por 25, a gente pode simplificar isso aqui por 5, vai ficar 6.500. E 6 dividido por 5 dá 1,2. 1,2 metros. Então, a altura da comieira é 1,2 metros. Vou colocar aqui. Então, essa altura, 1,2 metros. Que quer dizer também o seguinte, ó, uma altura de 1,2 metros, que é o mesmo que 120 centímetros, ó, 120 centímetros é o mesmo que 1,2 metros. Então, isso aqui, a altura da comieira ser de 120 centímetros, e numa base aqui que tem 400 centímetros, isso quer dizer que a cada 100 centímetros na base, o telhado aumenta uma altura de 30 centímetros, né? Porque o 30% é 30 por 100. Então, quer dizer que cada 100 centímetros da base, a altura do telhado tem que aumentar 30 centímetros. É isso que quer dizer. Então, é como se eu pegasse aquele telhado e fosse subdividindo ele em vários triângulos retângulos, como esse. Então, aqui, ó, que foi o que aconteceu aqui. Olha lá. Se essa base do telhado é de 4 metros, é porque essa base do telhado são 400 centímetros. Então, é como se a cada 100 centímetros, como a inclinação é 30%, a cada 100 centímetros eu subo uma altura de 30 centímetros no telhado. Então, esses 100 centímetros subiu 30. Aí, peguei mais 100 centímetros aqui, ó, daqui até aqui, peguei de novo mais 100 centímetros, subiu mais 30, que foi esse 100 centímetros daqui. Aí, subiu 30 aqui. Pego mais 100 centímetros na horizontal, vai subir 30 aqui na vertical. Pego mais 100 centímetros na horizontal, sobe 30 na vertical. Aqui na horizontal, eu peguei 1, 2, 3, 4 de 100 centímetros. Claro, porque são 400 centímetros. Daí, eu tenho que pegar na vertical 4 de 30 centímetros. 1, 2, 3, 4. E justamente 4 de 30 centímetros é os 120 centímetros, que é 1,2 metros, que é a minha resposta. A altura da comieira. Tá? Vamos lá. Olha aí, como eu digo, né? Olha aí com os seus olhos, pensa com a sua cabeça
e me fala se você tem dúvida, se você quer que eu repita alguma parte. Vai lá. A Eduarda já tinha acertado, né? Ótimo. Show. Tudo bem, então, meus amores? Então, vamos seguir. Outro exercício. Na construção da estrutura de um telhado, um carpinteiro montou um triângulo isósceles formado por 3 vigas, de 5 metros, 5 metros e 8 metros. Para dar rigidez à estrutura, ele fez uma triangulação conforme o esquema abaixo. Quantos metros de viga foram usados nessa peça? Então, olha aqui o esquema, é esse esquema de cá. Aí vai lá, pode fazer. 3 minutinhos aí para você resolver. Ó, detalhe, esse exercício... Bom, não vou falar nada primeiro não, vai. Vou primeiro deixar você pensar, e aí daqui a pouco, se você não souber, eu te dou uma dica. Vai lá. O triângulo isósceles, né, ao qual o exercício está se referindo, de 5, 5 e 8, é esse triângulo aqui, né? 8, 5 e 5. É difícil desenhar com isso. Vai lá, pensa aí. Vou só te dar uma dica aqui, ó. Esse exercício, além de usar a nossa última matéria, né, que é aquela parte de teorema de Pitágoras, tudo, a gente também vai precisar da matéria anterior, que foi semelhança de triângulos. Triângulos semelhantes são triângulos que têm a mesma forma, o mesmo formato, mas que estão em posições diferentes. Então, aqui você tem que buscar triângulos que sejam semelhantes, né? Vou só te dar aqui uma outra dica para você começar, ó. Você pode começar por esse triângulo aqui roxo. Pode começar por esse triângulo roxo aqui, ó. Que aqui nesse triângulo roxo, ó, ele é
retângulo. Então, você sabe esse cateto e sabe aqui a hipotenusa. Então, você acha esse outro cateto. Vai lá. E aí, depois, você vai ter que pensar como fazer para encontrar o que está faltando, que é isso aqui. E aí, você vai ter que usar algum triângulo que tenha essa viga aqui como lado. Então, vai lá. Pensa aí. Eu nem sei se a resposta é essa. Eu vou fazer aqui também, Maria Eduarda, para ver a resposta. 3. A resposta dá 25,8. A resposta dele. Vê se alguém consegue achar o 25,8. Para vocês entenderem isso, eu vou até fazer o seguinte aqui. Bem, deixa eu pegar aquele desenho. E levar lá para o outro. Para tentar mostrar uma coisa para vocês. Então, vamos lá. Alguém conseguiu encontrar o valor que eu falei? O 25,8? Não? Bom, vamos lá.
tentar fazer aqui, porque aqui eu acho que vai ser mais fácil de fazer o desenho, porque aqui eu consigo colocar as retas. Então, ó, no primeiro momento, eu vou usar... tão fininho. Mas, ó, no primeiro momento, eu vou usar esse triângulo retângulo de cá. Ó, esse triângulo aqui, ele é retângulo, né? Porque aqui eu tenho um ângulo reto. Então, beleza. E aqui nesse triângulo eu tenho que esse lado aqui é 4, a hipotenusa é 5. Então, na verdade, isso é o que a gente chama de triângulo pitagórico. O triângulo pitagórico é o triângulo cujos lados, pitagórico, cujos lados são proporcionais, vou escrever aqui, lados proporcionais a 3, 4 e 5. Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo retângulo no qual um dos catetos é 4 e a hipotenusa é 5, então esse outro cateto com certeza é 3. E o triângulo no triângulo pitagórico, os lados podem ser proporcionais a isso. Ou seja, não precisa ser 3, 4 e 5. O que é ser proporcional? Ser proporcional é o seguinte, ao invés de ser 3, 4 e 5, por exemplo, pode ser multiplicar tudo por 2. Então, pode ser 6, 8 e 10. E se eu tenho um triângulo no qual os catetos valem 6 e 8, eu já sei que a hipotenusa é 10. Ou eu posso pegar isso aqui e multiplicar por 3. Vai ficar 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Quer dizer, se eu tenho um triângulo retângulo no qual os catetos valem 9 e 12, já sei que a hipotenusa é 15. E assim por diante. Ou, se eu não soubesse disso, tudo bem. Seria só fazer Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo. Pitágoras, nesse triângulo retângulo, estão fazendo o teorema de Pitágoras. A gente teria o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa é assim, ó. Então, 5 ao quadrado, igual a esse cateto ao quadrado, que é 4, mais esse outro aqui que eu vou chamar de x ao quadrado. E aí fica 5 ao quadrado dá 25, igual a 16, mais x2, que vai dar x2 igual 25 menos 16 dá 9, então x igual a 3. Que de fato é o que eu já tinha dito, que é o tal do meu triângulo pitagórico, lados 3, 4 e 5. Então aqui, x igual a 3, tá? Então achamos que isso aqui é 3, ok. Só que isso, na verdade, é a parte mais fácil. O problema agora é eu conseguir, vou mudar aqui a cor, eu conseguir encontrar, vou pegar aqui, por exemplo, esse roxo, vou pegar aqui bem grosso para ficar fácil de ver. O problema agora é eu conseguir encontrar esse valor aqui, ó, que está faltando. Valor esse que eu tenho dois, porque eu tenho esse e tenho esse aqui desse lado, que é igual. Aí eu penso, bom, como é que eu vou achar isso aqui? Eu preciso procurar algum triângulo retângulo que tem isso aqui como lado. De fato, eu estou vendo que tem um triângulo retângulo aqui. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, no qual esse é um dos seus catetos. Ok? Só que nesse triângulo retângulo eu só conheço a hipotenusa dele. A hipotenusa dele é 4 metros, que é essa aqui. Por que é a hipotenusa? Porque é o lado oposto do ângulo reto. Beleza? Isso aqui é o lado oposto a esse ângulo de cá, mas eu não sei quanto é esse ângulo. Se eu soubesse, ok, se eu souber... Aliás, eu sei quanto é, não, né? Não, já me lembrei lá que eu não sei quanto é, porque não é dito a inclinação do telhado. Então, ó, eu não sei quanto é esse ângulo. Se eu não sei quanto é esse ângulo, não dá para usar seno, cosseno ou tangente aqui, porque a gente não sabe o valor do ângulo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pensar em semelhança de triângulos.
Triângulos semelhantes são triângulos que possuem os mesmos ângulos, ou seja, eles têm a mesma forma, só que eles têm tamanhos diferentes. E aí, onde eu tenho um triângulo semelhante a esse roxinho aqui? Eu tenho um triângulo semelhante a esse roxinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor. Olha lá. Deixa eu pegar. Esse lado. Deixa eu tentar fazer isso aqui lá pela reta, porque tá difícil escrever com essa mesa digitalizadora. Então, ó, vou pegar. Daqui para cá. Agora. Daqui para cá. E esse último, que eu vou refazer aqui, que é daqui para cá. Não vou refazer não, deixa do jeito que tá. Lembro que estava melhor. Então, olha só, esse triângulo azul, ele é semelhante ao triângulo roxo. Por que eu sei que ele é semelhante ao roxo? Quer dizer, como é que eu tenho certeza que o azul e o roxo têm os mesmos ângulos? Bom, primeiro, está aqui o ângulo reto do triângulo azul. Está aqui o ângulo reto no triângulo roxo. Então, ele já tem um ângulo igual. Esse outro ângulo daqui também, eu tenho certeza que é igual nos dois, porque esse ângulo daqui é comum nos dois. Ó. Esse ângulo azul é o mesmo que esse ângulo aqui. Opa, não é esse. Que esse ângulo aqui do roxo. Essa cor não, né? Mas tudo bem. Ó, é o mesmo ângulo, né? Esse ângulo aqui é comum aos dois. Se esse ângulo é comum aos dois, então o ângulo que sobra para ser o mesmo é esse ângulo daqui do roxo, que eu vou pintar assim com 2, vai ser igual, do roxo não, perdão, do azul, vai ser igual a esse ângulo daqui, essa cor, vai ser igual a esse ângulo daqui do roxo, que é o que sobrou. Entendeu? Então, ó, esse é reto no triângulo roxo, esse é reto no triângulo azul. Esse ângulo é comum aos dois. Esse ângulo é tanto do triângulo roxo quanto do triângulo azul. É porque aqui, inclusive, não está tão fácil de identificar. Deixa eu pegar essa borracha aqui de outro tamanho. Tem uma borracha pequena aqui. Mas, ó, se eu tirar isso aqui, fala. Teria como fazer também no triângulo inteiro, né? Você tem como fazer também o quê, querida? No triângulo inteiro. Não, pelo seguinte, o triângulo inteiro não é retângulo. Ali em cima ele não faz. Ah, tá, não indica, né? Ele não fica. Porque aí ele não vai ter a mesma forma do outro. Porque ele não é retângulo. Entendi. Entendeu? Então ele não vai ter os mesmos ângulos. Uai, por que não pegou? Peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, a situação é essa. Então, esse ângulo aqui, ele é o mesmo ângulo nos dois. Tanto no triângulo azul, quanto no triângulo roxinho. Esse ângulo é comum aos dois. E aí eu tenho ângulo reto aqui e ângulo reto aqui. Eu tenho certeza que aqui é reto, porque isso aqui é perpendicular. Está indicado aqui no desenho. Aqui eu tenho certeza que é reto, porque isso aqui é perpendicular, para poder segurar. Então, esse ângulo reto é igual a esse ângulo reto. Esse ângulo é comum aos dois. Consequentemente, o terceiro ângulo tem que ser igual. Quer dizer, esse ângulo daqui tem que ser, que é o que está sobrando no triângulo azul, tem que ser igual a esse de cá, que é o único que está sobrando no roxo. E aí tem que tomar muito cuidado, porque justamente no olhômetro parece que esse triângulo grande aqui também poderia ser usado como semelhante desse pequeno. Mas não é verdade. Por quê? Esse triângulo grande aqui, ele não é retângulo. Quer dizer, ninguém falou que esse ângulo daqui é reto. Pode ser? Até poderia ser. Mais ou menos, né? Porque para ele ser reto aqui, aqui teria que ser. Aliás, nem tem como ser, não. Porque aqui não fecha Pitágoras. 5, 5 e 8
Entendeu? Se ele fosse retângulo, o que teria que acontecer? A hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é 8 ao quadrado, teria que ser igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. E não é, né? Porque 8 ao quadrado é 64. 25 mais 25 dá 50. Então, realmente, esse total não é retângulo. Então, não posso fazer semelhança com esse total, apesar de no olhômetro parecer. Por isso que a gente não pode fazer as coisas só no olhômetro, tá? Bom, mas então vamos escrever aqui a nossa semelhança. Então, a semelhança que a gente vai usar vai ser a seguinte. Então, vou pegar um lado qualquer no triângulo azul. Por exemplo, a hipotenusa do triângulo azul. A hipotenusa do triângulo azul vale 5. Então, 5, que é a hipotenusa do triângulo azul, está para a hipotenusa do triângulo roxo, que é 4, porque a hipotenusa é o lado oposto do ângulo reto. Então, 5, que é a hipotenusa do azul, está para 4, que é a hipotenusa do roxo, assim como. Aí agora eu vou pegar esse lado aqui, ó, porque é esse lado aqui que eu quero. Vou pegar esse lado no roxo, mas o sentido que eu estou fazendo aqui é do grande para o pequeno. Então, eu tenho que primeiro pegar o lado do grande. O lado correspondente a esse no grande é esse de cá, ó. Por quê? Esse lado aqui que eu vou chamar de x, não, porque já tem, vou chamar de y. Esse lado é oposto a esse ângulo no roxo. Então, tem que pegar o lado oposto a esse ângulo no azul. O lado oposto a esse ângulo no azul é o x, que é 3. Então, assim como 3 está para o lado oposto no triângulo roxo, que é o y. Vê se vocês entenderam. Na verdade, eu posso até fazer aqui o seguinte, ó, pegar, colocar em azul o que é do triângulo azul. Então, aqui no triângulo azul eu tenho 5 e eu tenho o 3, para você ver que tem que ser na mesma ordem. O 5 e o 3 são do triângulo azul. E aí os correspondentes no roxo são o 4, é o correspondente do 5, porque o 5 no triângulo azul é a hipotenusa. O 4 no triângulo roxo é a hipotenusa. E aí o y é o correspondente do 3. Por quê? O 3 no triângulo azul é o cateto oposto a esse ângulo. E aí o cateto oposto a esse ângulo no roxo é o y. Então, fiquei com essa relação aqui. Agora eu vou resolver isso. Vai ficar... Ó, vou fazer produto cruzado. Vai ficar 5y igual a 12. Então, y vai ser igual a 12 por 5. Aí 10 por 5 dá 2, sobra 2, 20 por 5 dá 4. Então, isso aqui é 2,4 metros. Como a gente quer o total de viga que a gente precisou usar aqui nessa frente, né, aqui nessa estrutura, então a gente tem duas partes de 5 metros, mais duas partes de 4 metros, que na verdade é uma de 8 metros, né? Mais essa vertical aqui, que tem 3 metros, mais duas partes, que são essa e essa, de y, que a gente achou que é 2,4. Então, mais duas de 2,4. E aí, isso aqui vai ficar 10 mais 8, mais 3, mais 4,8. Isso vai dar 18 com 3, 21, com 4, 25,8 metros. Vai lá, olha aí com os teus olhos, pensa com a sua cabeça e vê se entendeu. Vai lá. Me diz se quer que eu repita algum pedaço. Claro, querida. Vamos lá. Depois que eu achei 2,4, beleza. Então, olha só o que a gente quer encontrar. A pergunta foi, qual o total... Vou até voltar lá para a gente ver a pergunta certinho, ó. Deixa eu tirar essa e compartilhar lá a outra, para a gente ver a pergunta certa.
Olha a pergunta. Quantos metros de viga foram usados nessa peça? O que é? Aliás, eu vou até explicar aqui, que vai ser mais fácil, e depois eu volto lá. Olha só. Quantos metros de viga foram usados? Quantos metros de viga é? Porque aqui é ruim para escrever. Ó. Mas então eu tenho esse pedaço aqui, que eu já sabia desde o início. Esse pedaço aqui é 8 metros, que isso foi dado, 4 mais 4. Aí eu tenho esse pedaço aqui, que foi dado, que é 5 metros. Eu tenho esse pedaço aqui, que também foi dado, que é 5 metros. Aí a gente ainda tem esse pedaço aqui que a gente calculou, foi o primeiro valor lá que a gente calculou. Lembra? Fazendo Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo. A gente calculou que esse aqui foi 3 metros. Ainda estão faltando esses dois, mas vou escrever logo isso. Ó. Eu tenho 2 de 5, 2 de 5, mais eu tenho 1 de 8, mais eu tenho essa vertical aqui que é 3, mais tenho dois pedaços que são esse e esse aqui, ó, que são iguais, que foi essa segunda coisa que a gente calculou, que deu 2,4 metros. Então, mais dois pedaços de 2,4. Ah, pronto, nem precisa voltar lá. Então, isso aqui vai dar 10 mais 8 mais 3 mais 4,8. Então, isso aqui vai ficar 18 com 3, 21 e 4, 25,8 metros. Tá? Diga aí, meus amores, se querem que eu repita mais algum pedaço. Que bom. Foi? Bom. Bom, meus amores, a aula de hoje, vou parar aqui a gravação, então.